Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome agradecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ô Júnior, baixa só um pouquinho esse microfone 4 aí que tá muito alto, viu? Vamos cantar um hino agora, que é cada vez que a minha fé é provada. Agora pela manhã, conversando com a irmã agora, e nós estamos vivendo isso.
Você vem para ofertar na casa do Senhor também, cada um que pode, que trouxe seu dízimo, sua oferta. Vamos fazê-lo cantando, rompendo em fé. Mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me traz a chance de crescer. Que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Glória a Deus, pode sentar. Querido Deus, Pai maravilhoso, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia maravilhoso, essa coisa gostosa que é viver a comunhão, enquanto ainda podemos livremente, e o Senhor tem mostrado cuidado com o teu povo, espalhado por esse Brasil, ó Deus, onde ainda é possível. Eu te dou graças, ó Deus. Eu te louvo, nós te louvamos, porque, Deus, conseguimos perceber isso, tá? Enquanto é tempo. Por isso, Deus, que nós não nos cansamos de orar a Ti em momentos em que esperamos proporcionar alegria no teu coração, nesse dia, ó Deus, em que nós nos apresentamos como sacrifício vivo em teu nome. Nós fazemos isso o tempo todo, mas a gente sabe que podia ser a todo tempo e também a fora de tempo. É por isso, Deus, que nós esperamos que aceite o nosso culto racional e que nos abençoe na tua medida, conforme a tua vontade, porque somos sujeitos a ti. Obrigado, Deus. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aquela breve porção da palavra. É só uma pequena reflexão mesmo para a gente. Abra sua Bíblia, por favor, de novo, se já fechou, né? Aí em Samuel, capítulo 3.
2 Samuel, de novo. Eu achei que a gente ia ter os 5 hoje, mas foi não. Capítulo 3. 2 Samuel, versículo 3. Nós estamos falando de guerra, de lutas, de batalhas. Cantamos agora Rompendo em Fé. A gente vê que até os nossos louvores, né, vão sempre falando dessa nossa total dependência de Deus. E o verso 1, ele fala aqui, né, sobre guerras. O verso 1 do capítulo 3. Durou muito tempo a guerra entre os que apoiavam a família de Saul e os que apoiavam Davi. Davi ia ficando cada vez mais forte e a gente de Saul cada vez mais fraca. O que a gente aprende num texto como esse é que as guerras, elas permanecem. O que nós precisamos é escolher o lado certo. O povo de Deus não deve abrir mão da presença de Deus em suas vidas. O mal nunca vai vencer. O mal nunca vai vencer. Por mais difícil que sejam as nossas guerras, as nossas batalhas, as nossas pelejas, devemos estar certos se estamos do lado certo. Aqui diz no verso 1, e durou muito tempo a guerra. Ou seja, não sabemos quanto tempo pode durar uma batalha, uma guerra, seja na área financeira, seja na área da saúde, seja num relacionamento. Quando nós fomos lá para o batismo de Elísio, a Magda, que graças a Deus fez a cirurgia, já está voltando, né? Tem sido alvo das nossas orações. A alegria dela era dizer: pastor, 31 anos orando para que esse homem se convertesse, pastor. Muitas pessoas dizendo: desista, abandone, larga, tu é forte demais, eu não suportaria mais, você já tinha chutado o pau da barraca. E ela, 31 anos acreditando, 31 anos orando, e ela estava batizando, junto ali no batismo daquele homem aquele dia, ali no mar. Então durou muito tempo a guerra. Nossas batalhas podem durar a vida inteira. O Salmo 68, o salmista diz que a vida dele foi de luta o tempo todo, e ele diz: desde a minha infância sofrendo. Então, primeira coisa que coloca aqui, durante muito tempo é a guerra, né? Então nós podemos lutar a vida inteira entre os que apoiam a família de Deus. Clécio sugeriu um filme, né, interessante aqui, que é O Milagre no Paraíso. Quem já viu esse filme, vê a luta de uma família crente. É um filme baseado em fatos reais. No final do filme eles mostram lá as verdadeiras pessoas, né, dando seus depoimentos também. Um Milagre no Paraíso, um filme de uma batalha, uma família cristã, uma família de Deus, os altos e baixos ali. Então, aqui o verso 1, para a gente pensar, para a gente orar de novo, né? Houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul iam enfraquecendo. Senhor nosso Deus, Pai que está nos céus, somos gratos, Senhor, pela oportunidade que temos, pela porção da Tua palavra que podemos ter todos os dias, pelo ensinamento que vem do Senhor, pelas orações intercessórias que vivemos, que podemos contar através dos nossos irmãos em Cristo Jesus, e pela certeza de que já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por tudo, é minha oração no nome de Jesus. Então, conforme aqui já vimos e vamos aprendendo em todo esse livro em toda a palavra de Deus, Saul, né, teve o seu tempo, teve as suas lutas, ele se afastou também da desobediência, ele foi desobediente a Deus, se afastou do Senhor, e o Senhor escolheu um outro para assumir o seu lugar. Então nós aprendemos que é necessário uma vida de obediência a Deus. Eu digo que a vida cristã é ter um tripé: oração, leitura da palavra de Deus e a comunhão. Não dá para ser cristão sozinho. Não dá para ser cristão sem a palavra de Deus. Não dá para ser cristão sem uma vida de oração. Não dá para viver sem essas três coisas. Eu preciso de você, você precisa de mim. Juntos nós precisamos de Cristo. Essa é uma verdade. Eu preciso da igreja. A igreja é um corpo. Não há cristão sozinho. Não existe essa de cristão sozinho. A igreja é um corpo. Cristo é o cabeça. Temos que estar juntos.
vai doer algumas vezes, mas temos que estar juntos. Então, o que nós aprendemos é que a obra de Deus, a obra do Senhor, ela se realiza a partir da nossa entrega, né? Davi, ele simboliza essa vontade de Deus em permanecer, em continuar trabalhando no mundo, dando ao mundo a oportunidade de receberem as suas promessas, porque Davi vem aí, né? Está na linhagem de Jesus, aí é que vem, né? É daí que vem, né? Jesus, até chegar a Jesus. Então era necessário que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Olha o que está escrito em Hebreus 10. É necessário tirar tudo o que se relaciona com o antigo eu. Nós precisamos deixar para trás o antigo eu, o antigo Edísio, o antigo Dio do Posto, o antigo Dio de Ariquara. Ele precisa permanecer lá. Eu nasci de novo. Nessa nova caminhada cristã, eu preciso aprender os novos passos, e às vezes, como Davi teve que passar aquele processo todo, né, de aprendizado, nós também, de guerras, de lutas. E aqui Hebreus 10, 9 diz assim, depois, falando sobre isso aqui, né, 10, 9, depois ele disse, estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar dele o sacrifício de Cristo. Nós precisamos entender a proposta de Cristo nas nossas vidas. O que eu posso, essa frase aqui é linda, né? E a Bíblia diz que é possível. É um trabalhar, não é? Eu estou experimentando isso na minha vida, né? Amar pessoas, cuidar de pessoas, gostar de pessoas. Foi um processo. Tem sido um processo. Estou aprendendo isso, né? Leva tempo, mas a gente aprende. Deus molda, Deus transforma. Senão não podíamos falar de milagre. Primeira coisa que eu vou colocar nesse texto aqui: é preciso vencer a desobediência para fazer toda a vontade do Senhor. Como cristão, a nossa natureza, ela é desobediente à vontade de Deus. Os nossos desejos, o desejo do coração humano, ele é muito diferente daquilo que Deus projetou para as nossas vidas. A gente vê aqui os altos e baixos na vida de Davi. No Salmo 51, quando ele fala dos seus pecados, das suas transgressões, as suas iniquidades, isso depois de ser visitado por Natã e falar do pecado que ele tinha cometido e ele retornar para Deus. Então nós precisamos, em primeiro lugar, vencer a desobediência a Deus para que as bênçãos do Senhor possam permanecer sobre as nossas vidas. Atos capítulo 13, verso 22, está escrito assim, olha: depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse, depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isso a respeito dele: encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Imagine Deus falando isso a seu respeito. Encontrei em Miguel a pessoa que vai fazer tudo aquilo que eu desejo. Eu estou lançando Clécio no seminário, diz Deus, né? Porque encontrei nele a pessoa capaz de fazer aquilo que eu desejo. Estou chamando a Nick, a Sol, a Norma, a Silvia para ocupar esse lugar no corpo de Cristo, porque eu encontrei neles pessoas que são capazes de fazer aquilo que eu desejo. Olha que coisa, irmãos. Então a primeira coisa é vencer a desobediência. Nós somos chamados, nós não somos frutos do acaso como cristãos nesse lugar. Nós somos chamados para suprir necessidades no mundo. Necessidade daqueles que estão perdidos, sem direção. Necessidade daqueles que estão conosco, que estão na caminhada, que estão aprendendo a conhecer a palavra de Deus, que estão aprendendo a orar, que estão aprendendo a vivenciar suas próprias batalhas internas e externas, e precisam de pessoas que foram chamadas por Deus, que já deram os primeiros passos para dizer, não, venha comigo. Olha, eu também passei por lutas, eu também enfrento lutas. Olha, quero dizer para você que haverá lutas
que são para toda a vida. Mas não desista. Deus vai te usar, Deus vai te honrar. Seja tão somente obediente ao Senhor, porque se Ele te chamou é porque há um propósito dEle e Ele quer te usar. Alguns só vão ser lembrados depois que morrerem. Olha, aquela pessoa passou pela minha vida e foi bênção na minha vida. Mas nós, muitas vezes, por conta do mundo, dos elogios, queremos receber os louros logo agora. Mas quantas pessoas, lembra de tem uma mulher na Bíblia que a Bíblia diz assim, ela, toda vez que contarem aquela história, né, ela será lembrada, por conta da fé em Cristo Jesus. A primeira coisa é, precisamos vencer a desobediência para fazer a vontade do Senhor. A segunda coisa é preciso saber esperar a resposta segura do Senhor, mesmo diante de situações em que parece não haver outra decisão a tomar. 1 Samuel capítulo 30, voltando só um pouquinho aí, lá em primeiro, né? Primeiro porque é livro, não é primeira são as cartas. 1 Samuel capítulo 30, o versículo 7 e 8, diz assim: E disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, e ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Traga aqui o manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus, o Senhor: Devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: Vá atrás deles, você os pegará e libertará os prisioneiros. Nós precisamos esperar a resposta segura de Deus, não simplesmente orar e se lançar no vácuo. Se você está orando, buscando uma resposta de Deus, desenvolva a paciência de saber esperar o momento certo de agir. Quando nós falamos sobre isso, lembramos de Abraão. Havia uma promessa sobre Abraão, de que ele seria pai de uma grande nação. O tempo estava passando e ele entra em desespero. E aí vem aquela sugestão, né? Que tal se a gente dá uma ajudinha a Deus? Que tal se você dormir aí com a nossa empregada? Ela vai ter um filho, que será o nosso filho. E aí nós temos toda uma consequência por conta dessa falta de paciência. O tempo é de Deus. Se há uma promessa de Deus, se você está fazendo a vontade de Deus, ela vai se cumprir no tempo determinado por Deus. Porque Deus não mente, Deus faz as coisas acontecerem como Ele determinou. Tudo vai acontecer como Ele quer que aconteça. Então, é preciso saber esperar a resposta segura do Senhor, mesmo diante de uma situação que parece que vai ser impossível de ser realizada, que pareça que não vai acontecer, que pareça que não tem jeito. Mas nós cantamos agora rompendo em fé. O que é esse sobrenatural de Deus? Né? As montanhas e vales, os desertos e mares, como que é, né? Me ajude aí. Me levam, né? Que atravessam e levam para perto de ti. O que são essas montanhas e vales? São situações que nós muitas vezes não conseguimos mensurar. Mas todas essas dificuldades nos moldam e nos colocam na presença de Deus. Oséias 2,14: Eis que eu a atrairei ao deserto e ali falarei ao seu coração. Olha, por que não na igreja? Por que não no momento da festa? Por que não no momento de felicidade? Por que o deserto? Porque você não vai mais focar o seu olhar em coisa alguma, só no Senhor, e ali falarei ao seu coração. Oséias 2,14: Eis que eu atrairei ao deserto e ali falarei ao seu coração. Que coisa boa, né? Então é preciso saber esperar a resposta segura do Senhor. E a terceira coisa, para a gente finalizar, é preciso saber que o lugar de onde fomos tirados era terrível.
e onde Ele nos pôs é seguro. É só você saber quem era Dio do Posto, né? Não sei você que já nasceu num lar cristão. Ah, eu não era envolvido com drogas, não era envolvido com a malandragem, não era envolvido com coisas ruins, mas eu era uma pessoa totalmente fechada para a vida. Eu não gostava de gente mesmo. Era eu, depois passou a ser eu e a minha esposa, aí depois era eu, minha esposa e os meus filhos, o resto que se danasse para lá. E era um mundo, não era um mundo bonito. Aos meus olhos parecia ser um mundo bonito, mas não era. Eu nunca mais quero voltar a viver daquela maneira, eu nunca mais quero viver aquela vida. Então, eu preciso saber que o lugar de onde eu fui tirado não era um bom lugar. Primeiro porque naquele lugar eu não era filho de Deus, eu não era resgatado, eu não era salvo. Agora não, agora eu sou contado como filho de Deus. Por mais provações que eu venha passar, ainda é muito melhor do que aquela vida que eu tive sem conhecer Cristo, mesmo que eu não estivesse vivendo momentos terríveis ou difíceis, como o que Davi descreve no texto. Vamos para o Salmo 40, verso 2. O que ele diz? É preciso saber que o lugar de onde fomos tirados era terrível. Então é só a gente analisar a proposta, aonde eu ia chegar se eu tivesse permanecido na vida que eu levava. Eu venho de uma família, né, que na nossa raiz familiar, duas coisas bem marcantes: divórcio e alcoolismo, e mortes por conta disso. Então, isso está na raiz da minha família. Divórcio, bem marcado lá. Conheci o meu avô, eu tinha 16 anos, já morava, ele dormia num quarto, e minha avó já dormia em outro quarto. Elas estavam separados, morando na mesma casa. Minha mãe separou do meu pai, irmãos meus que se separaram, tios e parentes que se separaram, alcoolismo, irmãos, tios, né, que morreram por conta de álcool. Então, hoje, está na presença de Cristo, e eu vejo a diferença que aconteceu entre os meus familiares, depois de terem recebido, né, ou de terem sido achados por Cristo nessa caminhada. A mudança no seio familiar, a mudança no estilo de vida, a mudança no relacionamento. Então, eu não posso nunca mais desejar aquela vida que eu tinha antes de ter sido achado por Cristo. É o que o salmista diz no Salmo 40. Ele diz: esperei com paciência pela ajuda de Deus o Senhor. Ele me escutou e ouviu meu pedido de socorro. Verso 2: tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama, e me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Jesus é a rocha aonde todo cristão deve firmar os seus passos. Eu estava perdido, eu estava vivendo numa cova perigosa, ainda que parecesse um lugar seguro e bonito, mas era uma cova perigosa, porque a minha alma estava vagando, perdida ali. Mas Cristo me tirou daquele lugar e me colocou num lugar seguro. O verso 2 do Salmo 40 diz isso. Então, a gente aprende nesse texto aqui, quando a gente olha para o verso 31, que algumas batalhas vão permanecer. Diz aqui: houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi ia se fortalecendo na caminhada, né? Mas os da casa de Saul iam sendo enfraquecidos. Finalizando aqui, a guerra é longa porque ela não se iniciou na vida de Saul. Essa guerra contra o pecado não se iniciou na minha vida, ela se iniciou na queda do homem Adão. E ela é longa porque ela vai durar até que Cristo volte para tirar a sua igreja da face da terra, ou então quando você deixar esse corpo aí, mesmo através da morte, porque você será recolhido para o seio de Abraão. Então essa guerra, ela é contínua, e a própria Bíblia diz que ela não é contra a carne ou sangue, é contra as hostes
espirituais. Então nós precisamos continuar entendendo que se estamos em Cristo, seremos fortalecidos todos os dias. Por isso o tempo, precisamos ouvir o tempo todo a palavra de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos cantar mais um, é? A breve porção da palavra, né? Para terminar dentro do horário. Já passamos 5 minutos do horário. Aí nós vamos ver essa guerra lá entre Caim e Abel, entre Jacó e Esaú, entre Davi e Saul, Nabote e Acabe, a igreja fiel. Essa guerra hoje é entre a igreja fiel e a igreja infiel, entre o joio e o trigo no meio da igreja, entende? Porém, Davi ia se fortalecendo e os da casa de Saul iam enfraquecendo. O joio nunca será a casa de Deus. Então nós precisamos continuar acreditando no cuidado de Deus para as nossas vidas. A guerra pode ser longa, a luta pode ser árdua, mas nós temos um Deus que nos garante a vitória. A palavra do Senhor diz que nada poderá nos separar do amor de Deus, nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, né? Nada, nem as coisas do presente, nem do futuro, nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, a partir do verso 28, deixa eu ver aqui, Romanos 8, todo errado, para não achar, Romanos 8, 28, né? Quem soprou aqui, graças a Deus. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas trabalham juntas, né, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que tinha sido, né? Não era esse verso não, é mais para frente aqui. É para baixo um pouquinho. 31. De tudo isto, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele mesmo não deixou de entregar, né? Porque nem Ele mesmo deixou de entregar o seu próprio Filho, mas ofereceu a todos. Ele nos deu o seu Filho. Será que não nos dará também outras coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. Ele pede a Deus em favor de todos. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Será os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como diz as Escrituras Sagradas: por causa de ti, entrego em perigo de morte. Estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações temos vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Pode alguém acalmar o vento e o mar, além de quem criou tudo que há, nos salvou, pelo nome nos chamou e nos dá um novo canto em meio à dor. Se eu posso prosseguir, se eu posso então recomeçar, se em meio ao temporal desfruto a paz, é só por causa de Jesus.
é só por causa de Jesus. Sendo Deus, por amor deixou os céus, padeceu e fez de nós amigos seus. Em Jesus temos forças pra andar, é fiel mesmo se o mundo desabar. E eu posso prosseguir, e eu posso então recomeçar. E em meio ao temporal, desfruto amar, é só por causa de Jesus. É só por causa de Jesus. Jesus jamais me desampara. Jesus jamais me deixará. Por causa de Jesus tenho esperança e fé. É só por causa de Jesus. Jesus jamais me desampara. Jesus jamais me deixa só. Por causa de Jesus tenho esperança e fé. É só por causa de Jesus. É só por causa de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai que estás nos céus, sabemos que o Senhor tem o poder de sarar, de tirar as nossas guerras, Pai. Nós queremos te pedir mais uma vez nesta manhã, pelas nossas vidas, pela tua igreja, Senhor, pedir por este país que o Senhor possa continuar derramando a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Te pedimos por alguns dos nossos irmãos em Cristo Jesus que estão enfermos, Senhor, pela vida do Kleb, que está hospitalizado, pelo pastor Thompson, meu Deus. Te pedimos pela Sueli, te agradecemos pela vida da Lúcia, te pedimos pela Magda também, que já está retornando para casa. Nós estamos agradecidos pelo teu cuidado. Te pedimos pela dona Bernarda, pelo pai da nossa irmã Eli, o seu Antônio, pelo Luciano, pelo seu Tarcísio, pelo Vanderlei, meu Deus. Nós clamamos pela vida da nossa irmã Cleide. Te pedimos e te agradecemos pela Igreja Batista em Alcobaça, pelo retorno aos trabalhos, que o Senhor possa continuar fortalecendo ali, direcionando os teus filhos para que a tua obra seja feita naquele lugar. Te agradecemos pela primeira Igreja Batista no Prado, pela disponibilidade dos teus filhos. Peço ao Senhor que continue abençoando, fortalecendo e nos direcionando para fazer a tua vontade neste lugar. Te pedimos pela congregação batista em Comuruxatiba, pela vida do teu servo, pastor Obed, juntamente com cada irmão que está e tem abraçado a causa naquele lugar. Nós sabemos que precisamos do Senhor, aprendemos nesta manhã que precisamos ser obedientes ao teu chamado, que precisamos fazer a tua vontade, que precisamos entender aonde estávamos e por que fomos chamados e a proposta do Senhor para as nossas vidas e através das nossas vidas. Abençoa, meu Deus, a tua igreja, abençoa cada pequeno grupo, cada líder que tem abraçado esta causa, fortaleça com sabedoria, com entendimento na tua vontade, que possamos, meu Deus, ser bênção neste lugar, que possamos criar relacionamentos fortalecidos na tua verdade, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Te pedimos pela vida da Bianca, pela saúde da Bianca. Te pedimos pela nossa irmã de Norá, pelos seus familiares. Que o Senhor fortaleça espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. Que eles possam receber todos os recursos vindo do Senhor. A tua serva já tem experimentado a tua presença, tem experimentado o teu cuidado, o teu agir. Continua
fortalecendo a casa da tua serva. Seja com o nosso irmão Caetano também, cuida daquela vida, seja com seus netos, abençoa os seus filhos. Obrigado, Deus, por tudo. É a minha oração no nome de Jesus nesta manhã. Amém, amém e amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. À noite estaremos aqui às 18 horas, tá? Às 18 horas estaremos aqui mais uma vez. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito sim, acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em Deus. O impossível Deus vai fazer. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor o pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Prostrar-me, vim para dizer que és meu